Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4. Esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, o primeiro capítulo de 2025. Então, para começar, desejo para você um feliz 2025, que esse ano seja muito especial. E vou ter o prazer de falar justamente sobre o futuro da comunicação. Olha que interessante. Então, esse podcast fala sobre comunicação interna, sobre recursos humanos, sobre cultura organizacional, sobre liderança. Hoje eu vou falar aqui com o Piazza, mas tem alguns recadinhos antes para você. Então, lembrar, você que acompanha a gente, já vem acompanhando, se você puder curtir aqui, comentar, repassar esse material para os seus colegas, seja aqui no YouTube, seja no Spotify, sempre é importante para a gente. Sempre trazendo temas e pessoas especiais para ter conversas muito especiais. E eu queria agradecer 3 parceiros que vêm trabalhando com a gente. A primeira é a Prodic. A Prodic é uma empresa que ajuda na comunicação interna. É o meu. Ferramentas de comunicação interna, 100% uma plataforma de comunicação. Ela atende hoje 650 empresas em todo o mundo. Assista esse vídeo agora, você vai gostar sobre a Prodic. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodic. Obrigado, Prodic. Também queria agradecer a 3 Uniformes que produzem essa camiseta pra gente, que o Piazza vai receber uma também hoje. Eles trabalham com materiais, uniformes personalizados. Tem uma qualidade que eles chamam de DTF, que é uma técnica inovadora que ajuda a ter uma qualidade melhor, uma robustez e mais segurança, né? E mais camisetas personalizadas com melhor qualidade. Uma maneira boa para você. Principalmente você que tem esses logos, essas artes aí mais complicadas, mais difíceis de trabalhar, essa opção hoje é bem interessante. Então você que quer colocar na sua camiseta polo, avental, pessoal dos recursos humanos que quer trocar todos os uniformes, procure a 3 Uniformes. Tem aqui o QR Code deles, tem as informações. Muito obrigado, Igor, aí, pela nossa parceria. E também quero agradecer o apoio da Ana Merbach. Ana Merbach, que é uma Health Training, tem uma empresa que ela promove uma transformação sua. Olha que interessante, uma transformação, além do treinamento físico para as pessoas, uma questão comportamental também, uma questão mental, com mentorias personalizadas. Ela é uma experiente da área física, mas também trabalha com esse olhar que conecta corpo, mente e alma, que serve tanto para a pessoa física quanto para as pessoas jurídicas. Então também tem um QR Code aqui da Ana Merbach. Você que tem interesse, você que quer ter uma qualidade de vida melhor, principalmente agora para 2025, por favor, acesse aqui a Ana Merbach. Meu amigo Piazza, como você tá? Maravilhosamente bem. A gente já se conheceu virtualmente em 2023, já estamos em 2025, agora a gente está se vendo, né? Achei que você era só um holograma ali. Piazza, é o seguinte, eu sempre começo com a pergunta assim. Antes de você ficar falando do seu currículo, você trabalhou em um monte de empresa, que eu sei que algumas empresas você trabalhou. Eu queria te perguntar o seguinte, o que você entrega para o mundo hoje? Quando alguém te pergunta, quando alguém vai conversar com você, quando uma criança te pergunta, Piazza, o que você entrega para o mundo?
O que eu entrego para o mundo é a coisa mais simples do mundo. Fábio, obrigado pelo convite. Só de raiva eu venho. Adoro estar aqui com você. A gente se conectou antes, mas enfim. Quando as pessoas perguntam o que eu entrego a razão da minha existência, que é malcriação. Na realidade, o que eu entrego para o mundo é o propósito claríssimo que eu construo janelas onde antes alguém só construía paredes. Por isso virei um futurista estratégico regenerativo. Dá para explicar o que é um futurista estratégico regenerativo? Gostei disso. Eu sei, porque a gente já conversou, mas... Você, assim, até para fazer uma conexão, você trabalhou muito tempo em empresas? Muito. 33 anos, 34 anos. Na área de comunicação. Comunicação, eu trabalhei com todas as áreas de comunicação que você pode imaginar, Fábio. Desde promocional, porque eu trabalhei em marketing muitos anos, e claro que até pela própria evolução da carreira, depois a gente acaba na comunicação corporativa. Isso. A comunicação financeira, a comunicação para sustentabilidade e investidores, aquela coisa. Tudo. Fui porta-voz de empresa, levei lambada que não acaba mais, contando histórias, né, de empresas e contando histórias da verdade das empresas também, né? O grande problema é que eu comecei a ficar desconforme com elas, porque eu tinha ideias de empresa que eram absolutamente frontais àquilo tudo que eu via, muita coisa que não fazia sentido, até o dia que eu descobri que eu não posso mudar uma empresa estando dentro delas, né? Eu tenho que sair para ter poder de crítica, e aí a malcriação come solta, né? Faz quanto tempo você está nessa jornada já como carreira solo? Praticamente 15 anos como carreira solo. E aí, assim, a gente está começando esse ano, e aí a pergunta é, como é que a gente está falando cada vez mais, eu acho que esse ano ainda vai continuar com essa questão desse novo olhar para os ambientes de trabalho, né, do futurismo. Você acha que, até uma pergunta mudou, Piazza, o futuro é uma relação de trabalho diferente? Muito diferente. Eu vou te contar um monte de coisas, Fábio. Primeiro, o futuro, eu trabalho com uma coisa muito esquisita, porque o futuro não existe. Ele não existe. Você não pode nem vender o que você... Não, porque esse lugar não existe. As pessoas normalmente pensam que o futuro é um lugar aonde eu deveria me dirigir. Não, ele não é um lugar, ele não tem nada lá. Não espere o futuro resolver sua vida. É melhor botar a mão na massa, porque ele não vai resolver sua vida. O passado vai ficando cada dia mais distante. Eu estou falando com você, cada segundo que eu falo foi empurrado para o passado. E claro que o futuro ele vai se apresentando de uma maneira muito curta para a gente. Então, na realidade, quando a gente fala sobre tudo isso, você tem que olhar que o futuro, como ele não existe, então eu tenho que fazer uma pegadinha aqui. Eu trabalho com os meus futuros possíveis, com meus futuros prováveis, acho um futuro preferível, pivoto a tempo presente e começo a tomar decisões em direção a este futuro preferível. Então o futuro afeta o meu presente. Entende? Então, na realidade, essa é a pegadinha que a gente fala. O futuro, quer dizer, essa ambição desse futuro que eu quero ter. Exatamente, claro, porque quando eu estou enxergando lá na frente um futuro que eu acho que eu gostaria de viver, volto a tempo presente, começo a tomar decisões em direção a este futuro. As empresas sofrem um bocado com isso, Fábio, porque elas são curtoprazistas patológicas. Futuro para elas demora 3 meses. Porque no quarto mês já está no outro quarter, elas começam o futuro tudo, absolutamente tudo de novo. Quando a gente fala de batida de trabalho, e isso é uma coisa que eu tenho falado muita gente falando sobre o futuro do trabalho, mas tem um troço aí no meio que não tá legal, Fábio. Porque, na realidade, eu tenho que fazer uma pergunta muito básica. Tá bom, você quer saber o futuro do trabalho? Para qual economia que você quer estar inserido? Percebe? Porque se você quiser fazer só cauda longa do capitalismo tardio, que veio lá depois da Segunda Grande Guerra Mundial, ele acabou. O capitalismo tardio está destruindo todo mundo. A gente está vendo toda a entrega que a hipermodernidade deu para a gente, que não tem nada de legal, e a gente continua dando cauda longa para uma coisa que não faz sentido. Então o futuro do trabalho depende muito do que a gente tem como cauda longa, do que a gente espera das economias. Então,
então, com o colapso do capitalismo de um lado, para onde é que a gente está caminhando? As empresas não conseguem dizer que economia elas querem participar, porque elas acham que sempre o capitalismo teve sobre elas e estará para sempre. E eu tenho uma má notícia para todo mundo, Fábio. Tudo que nasce morre, até o capitalismo. Até ele. Né? Então, não espere laranjas de pessegueiros não dão laranja. Então, é claro que quando a gente vai olhando, quais são os requerimentos que a gente está lidando hoje, e com a chegada de muita tecnologia, o que altera, com a chegada de muitas coisas que estão sobre nós, eu sou capaz de fazer uma crítica se eu olhar o mundo de uma maneira transversal. Então, por isso que quando eu saí das empresas, Fábio, eu me tornei um polímata. Eu não posso mais olhar o mundo sobre a lógica de uma especialidade, a minha. Eu tenho que olhar todas. Então, se eu não tiver olho para todas, eu não consigo explicar toda essa bagunça do mundo. Então, para fazer a tal da psicanálise do século XXI, eu tenho que olhar para todos os ângulos. É muita tecnologia de um lado, filosofia do outro. Uma coisa nunca esteve descolada da outra. E aí o que acontece? Porque tudo está azedando, todo o estoque de magia que você tinha no teu sarcófago, sabe aquele sarcófago de coisas maravilhosas? Tira aqui, né? Tira. Bom, eu fui de marketing, cansei de fazer isso, né, Fábio? Vai lá, investiga um troço que deu certo no passado, tira do sarcófago, joga um monte de glitter, puf, bota no mercado de novo, funcionava. Hoje, você bota todo o estoque, né, do que tem no seu sarcófago da magia e nada dá certo, porque a gente está em outro lugar. Então, é claro que se a gente não consegue fazer essa crítica, a gente fica patinando no mesmo lugar e as empresas estão loucas, elas não sabem o que elas fazem, elas não sabem nem o que elas estão fazendo, elas olham para dentro só, elas são extremamente entrópicas, lá fora está caindo uma chuva de meteoros e elas só olham para dentro, com foco total no ROI, com hierarquias e especialidades. Em curto prazo. Patológico isso nelas. Para monetizar no menor tempo possível, transformando pessoas em máquinas ruins. Perfeito. Não, fantástico. A primeira coisa que já me deu um monte de ideia na cabeça aqui. E aí quando você fala assim, uma das coisas que eu faço muito, eu faço palestras, eu te vejo sempre fazendo palestras, apresentações. Você falou que as empresas não sabem, então por que elas te contratam? Então, o que elas querem de você? Elas querem que você ajudar a fazer esse olhar lá na frente e pivotar para cá? Por que uma empresa contrata o Piazza? Para falar o quê? Porque, na realidade, elas já perceberam que o sistema está cheio de armadilhas. Então, na realidade, ela contrata um cara absolutamente mal criado, antissistema, que sou eu, justamente para criar confusão. É para você ter gatilho de pensamentos diferentes sobre as realidades que a gente está enfrentando. Porque você fala muito com as lideranças. Muito, com lideranças de C-level para cima até conselho de administração. Para ajudar nesse gatilho que você falou agora. Exatamente. Por favor, vamos pensar diferente, porque o mundo está completamente diferente. Eu não posso pensar igual a 1940, quando o capitalismo tardio chegou sobre nós. Nós somos espelho de 1940. Igualzinho, né? Igualzinho, não muda nada, Fábio. Nada, né? E tanto que agora a gente, aliás, muitas palestras falando sobre o tal do 6x1. Eu falo, o que é esse negócio do 6x1? Estamos no... Né? E eu vejo os políticos ensandecidos, porque eles não estão preparados para discutir isso também. Isso. É um troço que veio lá do tempo do Getúlio Vargas. Será que vão ficar com isso até o ano 3000? Acho que não, né? Então fica aquela coisa, fala, por que a gente está discutindo agora isso? Por que isso? Porque existe uma palavrinha em alemão, Fábio, que se chama Zeitgeist. Zeitgeist está lá no mundo do design, né? Do tempo da contemporaneidade, e o Zeitgeist ele denota o espírito do nosso tempo. Vai acontecer pelo inconsciente coletivo muitas coisas, seja no Brasil, seja na Indonésia, seja na Noruega, na Bolívia, tudo
ao mesmo tempo e com o mesmo zeitgeist. O que significa isso? Qual é o alerta que o 6x1 está jogando? Existe uma latência muito grande por maior qualidade de vida. E as pessoas entendem que as pessoas então não querem trabalhar. É isso aí. Não é isso. Perfeito. Não é isso. Então, se você vai juntando todos os inputs que a gente tem, a gente nunca teve tanto problema de saúde mental. É. Todo mundo com a barata na placa-mãe, né? Todo mundo dando erro 404 e as empresas não entendendo o que é isso. Uma velocidade estonteante de um lado, de mudança, tecnologias que, como falava o Edward Osborne Wilson, temos emoções paleolíticas, temos empresas medievais e temos tecnologias divinas. O resultado do que a gente está vendo é o que a gente tem hoje. Um monte de gente fazendo tarefa de máquina e as empresas não trazendo as máquinas, não liberando as pessoas para aquilo que ela faz de melhor, que são duas coisas só, que é a análise crítica e é o pensamento na ambiguidade. É só o que sobrou para a gente. Fábio, não é para você ficar produzindo dados. Por isso que eu falo, crio os memes mentais, né, das pessoas perdendo aquela montanha de tempo na porcaria do Excel, porque as empresas estão usando humanos para produzir dados. Isso. Se eu falar para você que tem sensores que custam 14 centavos de real, que fazem isso automaticamente... 14 centavos. Eu acho muito humilhante, tá bom, Muito. Fábio? É humilhante. Tá bom? Então, quando as pessoas deveriam estar dedicadas a pensar, elas estão jogadas no fazer. Como se elas estivessem ainda dentro das eras industriais. Elas acabaram, Fábio. Então, mas aí eu te provoco, é uma provocação que eu sempre me pergunto. Quando eu vou fazer aqui uma avaliação da minha área de comunicação interna que eu atuo. Quando eu tenho esse discurso para o cliente, um discurso qual que eu tenho assim... Deixa que eu cuide da comunicação interna da sua empresa, que eu terceirizo, para você pensar. Né? Então, para de você cuidar dos comunicados, para de fazer disso, para de fazer isso, porque você... Deixa que a gente faz isso para você, que seria essa máquina que você está dizendo, para você pensar. Sabe qual é a sensação que eu tenho, Piazza, eu queria te ouvir? É que isso, de uma maneira silenciosa, nunca, numa maneira aberta, diz assim, eu não sei se eu tenho capacidade de pensar. Eu não sei se... É uma reflexão minha, tá? Porque às vezes também pode ser, apesar de não ser correto, mas às vezes é cômodo para o cara ficar na operação também, né? Nesse Excel que você está dizendo. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo para você. Faz. Ele foi treinado para isso. Porque, na realidade, se você pensar, eu sou de uma geração mais antiga que a sua, eu sou baby boomer raiz, a gente fala, nasci em 1960, baby boomer, super na testa, né? Filho da Revolução no Brasil, assisti 64, tempo distópico, né? Com história de tudo que foi a imigração, o que foi o sacrifício de todo mundo. Pegou o militarismo ali pesado. Pesado, super distópico, né? Então, na realidade, se você olhar assim, bastante, assim, muito, sabe, pensar, você vai ver assim, quando alguém te provoca, ou quando alguém sabe, quando você julga alguém achando que ela não tá lá disposta a fazer qualquer coisa, você já viu que a gente automaticamente, nosso cérebro pergunta para as pessoas, tu não tem o que fazer, não? Já viu isso? Alguém fala para você, tu não tem o que pensar, não? Isso. Ninguém fala isso para você. Então, a gente foi criado... Fazer, né? Sempre no fazer. Eu lembro dos meus pais, quando eu era muito criança, que falavam assim, por quê? Mas por quê? Cultura pós-guerra, né? Eu vim da cultura da escassez pós-guerra. E meus pais faziam parte daquela geração de ferro, porque vieram de um outro país, atravessaram o oceano, largaram tudo para lá, vieram aprender uma nova língua, vieram viver uma nova realidade. Você pensa que isso foi fácil? Não foi não, Fábio. Não foi fácil. De maneira nenhuma. Não. Agora, não tinha nem o direito de ficar doente, porque tinha um monte de filho para criar, tinha um monte de coisa para fazer, com baixíssimo nível tecnológico à época, claro. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe não tinha geladeira. Hoje você fala assim, como é possível alguém, na década de 60, não ter geladeira? Ninguém tinha. Fábio. E as pessoas não conseguem remontar o que era essa época. Então, na cultura da escassez, o que os pais fazem com a gente?
botam toda a carga para você não viver a escassez que eles viveram. Então, aos 3 aninhos de idade, já começa a colonizar o seu futuro. Assim, você deve ter ouvido também, porque todo mundo fala até hoje. Já sabe o que vai fazer quando crescer? Cacete, eu tenho 3, 4 anos. Me espera crescer, depois eu decido? Não tenho tempo. Né? Então fica colonizando o seu futuro pelo fazer. Então você tem que ser do caramba. Você não pode estar na 3ª série B, porque você é a morte, se for isso. Você tem que estar na 3ª série A para você ser muito competitivo, para você ocupar cargos de destaque, a tal da cadeira do espaldar alto, a carimbeira de 3 andares, para você ter poder e para você então ter um excelente salário por um tempo muito longo. Para você ter o que nossos pais não tiveram. A gente foi educado para ter, não para ser. Perfeito. E o ter, ele vem do fazer. Eu não tenho só você pensando, né? Não tem. Não tem. Então a gente cobra as pessoas porque elas não pensam. Elas não fazem a menor ideia o que é esse mundo. Então, é sempre naquela batida. Quanto mais eu faço, mais eu apareço, mais eu sou reconhecido, mais eu subo. Claro, eu tenho viés nisso também. Quanto mais eu sou competitivo e mais eu faço e mais mato os coleguinhas também, é isso aí. Eu subo também, não é isso? Então, o mata-mata do mundo corporativo por um lugar ao sol é péssimo. E tem empresas até hoje que ainda agravam isso, porque elas dão PLR individual. Elas não dão PLR no coletivo. O que é um erro sem precedentes. Porque não me interessa a sua parte ou a minha, porque eu cansei de ver isso nas empresas. Eu fiz 120% da minha meta, tu fez 70%, você que se lasque. Não é assim. Você tem um objetivo corporativo que é responsabilidade de todo mundo. Então eu deveria pagar PLR, nenhum problema, pague muito dinheiro. Desde que seja por um objetivo comum, não por um objetivo individual. A sua fala é muito interessante, porque uma das coisas que eu percebo cada vez mais... isso em vários setores da comunicação, a gente está cada vez mais uma cultura do individualismo, né? E aí a gente não tem mais uma cultura coletiva. E aí a gente vai trazer um pouco da comunicação, né, das ferramentas de comunicação, é sempre o indivíduo, né? E você falou bem. E aí tem um indivíduo que ele precisa atingir o objetivo dele, pessoal, mata os colegas, todos eles, em curto prazo, né? E cada vez eu tenho menos relações pessoais, é uma das conversas que eu venho tendo também. Não estou me importando muito com isso. O importante é que eu estou atingindo o meu objetivo. Talvez assim, até pensando um pouco, talvez tinha que ter um indicador. Quantas pessoas você envolveu nesse projeto? Quantas você capacitou? Quantas você movimentou? Não tem nada disso, né? Não. Eu precisava vender tanto, eu vendi tanto. Não importa quanto eu matei os caras, não importa que metade da equipe está em burnout, não tem nada disso, né? Não interessa, porque na realidade o que a gente tem hoje das empresas como espelho exato do Fordismo, Fábio, está todo mundo na 2ª Revolução Industrial ainda. Nós não temos mais eras industriais, não estamos mais em revoluções industriais, nós estamos na 7ª revolução cognitiva dos sapiens, justamente porque cada novo ciclos, né, importantíssimos de chegada de tecnologias disruptivas e inteligência artificial é um deles, eu automaticamente tenho um novo ciclo cognitivo. Eu tenho que aprender a pensar diferente, porque as ferramentas vão me dando um monte de opções que, obrigatoriamente, eu tenho que mudar a filosofia do meu tempo. As pessoas continuam trabalhando exatamente igual desde sempre, para sempre, sem trégua, sem parada, sem ponto de chegada. Se eu precisava, lá no tempo do Fordismo, ainda lá atrás, 1800, 1850, que chegou a 2ª Revolução Industrial, ela só fez muito sentido depois da Segunda Guerra, porque ela foi aproveitada para a cultura de massa. Que a linha de produção dava para você produção em massa. Isso. Tanto que o tio Ford, lembra que ele falava? Que o povo falava assim, ô seu Ford, o povo tá cansado de carro preto. E ele falou, mas eu faço carro da cor que o consumidor quiser, desde que ele seja preto. Lembra? Sim. Linha de produção. E que é assim até hoje. Você vai no McDonald's e fala assim, dá para você tirar a cebola?
tu leva uma capacetada na cabeça. Pior não que é é isso? mesmo. Porque é feito por linha de produção. Numa linha de produção, você existe para fazer. Então, na realidade, por que é que as pessoas não acordam? Porque elas estão replicando um modelo que já não existe mais sobre elas. E elas, ao mesmo tempo, não têm força nem para olhar nem as novas economias que estão sobre ela, muito menos que entender que o hiperconsumo é resultado da hipermodernidade, que foi aquilo que a gente assistiu logo depois do término da Segunda Grande Guerra Mundial, sendo em 2 lugares, Europa e Estados Unidos, Europa com o Plano Marshall e Estados Unidos com a Era de Ouro do cinema americano. Porque lá começou quando? Marilyn Monroe fazendo musical para os Marines nos navios. E lá começou o quê? Fred Astaire, Ginger Rogers, né? Você tinha todos aqueles musicais, todo mundo cantando, dançando, que era para quê? Para você dar uma desfibrilada na felicidade casada com a hiperprodução que nasceu da indústria do Ford. Sim. Então, na realidade, quando você tem a produção em massa para consumo em massa, para distribuição em massa, para comunicação em massa, para tudo de massa, você tem que entender que isso não é para sempre. Quando chega nos anos 90, a internet, tudo isso fica insuportável, porque o mundo digital ele é narcisista por excelência. Aí o que acontece? Você só está consumindo naquilo que a Shoshana Zuboff nos Estados Unidos chama do capitalismo de vigilância, olhando você o tempo inteiro para saber se você está na rede, para eu jogar um input de consumo. Isso significa que a gente superativou neste ângulo do consumo o hedonismo, e a gente está vendo um movimento que começa com o 6x1, começa com a demissão voluntária. Isso. Né? Que as pessoas Começa querem qualidade de vida. Isso aí. Mas qualidade de vida não é hedonismo. Qualidade de vida é eudaimônia. É a felicidade real, do ponto de vista que você é merecedor de felicidade sob um preceito moral. Não, e muito, muito interessante, porque e aí outra coisa que tem a ver com a nossa área de comunicação, que você falou com as redes sociais e tal, porque você tem um modelo que ainda é Fordismo, modelo de produção, que naquele modelo as pessoas não tinham espaço para falar, certo? A gente trabalhou, você trabalhou em empresas, eu também trabalhei em empresas que a gente não tinha esse espaço de fala. Agora as redes sociais deram espaço de fala, e aí começa a ter um conflito cada vez maior. Porque assim, eu continuo com esse modelo ainda lá de trás, de linha de produção, mas com uma galera mais vocal agora. Claro. Coisa que eu não fazia, que você não fazia na sua época da empresa, ou porque era outros tempos, né? Não tinha meios para isso. Não tinha meios, não tinha talvez nem essa consciência. Não. E aí você entende que há um conflito, né? Eu tenho um modelo de trabalho ainda muito antigo, com uma geração, e eu concordo contigo, não é mimimi, não. Eu quero ter... outro dia o cara falou assim, mas eu não quero mais ser chefe, claro. A vida inteira o cara viu que ser chefe é uma dor de cabeça desgraçada, não tem qualidade de vida, por que eu quero isso pra mim? Acho que é um pouco desse conflito? O conflito ele nasce... Fabio, sabe aonde? Em 1990, quando a gente deu de cara com um troço, um monstro do tamanho de um monte, né? que na realidade a internet, e ninguém podia esperar isso, ela fez uma coisa perturbadora. Ela juntou os códigos dos arquétipos pelo mundo afora. Então, na realidade, o que acontece? Não é só o que Humberto Eco falava, que a internet deu voz a uma legião de idiotas. Deu voz aos idiotas e todo o resto, é claro. Mas o que a internet fez que a gente precisa pensar cada dia de uma forma um pouquinho mais séria? A internet, ela catalisou os códigos de arquétipo. Todo arquétipo tem um código, e eu estou falando de Jung, né? Eu estou falando de Campbell, porque na realidade o que acontece? Os iguais se encontraram, né? E aí o que acontece? O barulho aumenta. É claro que tudo que a gente se relaciona hoje sempre existiu, mas não era visível. Então tudo que vem pela internet agora, tudo, absolutamente tudo, é visível. E os arquétipos se falam com muita frequência. Se encontraram. Você catalisou. Onde tem arquétipo, tem código. Se eu, na comunicação, não entender o código do arquétipo, eu não consigo falar com aquele nicho. Simples assim. A gente fala de bolha, mas não é a bolha, é um código de arquétipo.
do que é tolerado, do que não é tolerado. Então, Zeitgeist, aquela palavrinha alemã, ela vai se formando com muito mais rapidez do que era no passado, porque você não tinha meios de escoar uma latência como essa. Então, desde a pandemia, a gente vem falando isso, Fábio. A pandemia nos empurrou para dentro de casa ou para dentro de qualquer lugar e a gente descobriu a duras penas que o ambiente do trabalho ele significa uma coisa um pouquinho mais ampliada. Primeiro, o trabalho não é uma questão de grandes centros. Acabou. Perfeito. Eu tenho densidade digital, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Bom, segundo, mas eu tenho meu tempo e ele não é mais o tempo das empresas. Porque se você perguntar por que as pessoas trabalham a maldição das 8 às 18, isso é uma porcaria fordista. Sabe por quê? Eu precisava 40 homens fortes para puxar motor na linha de produção. É claro que se eu preciso 40 homens fortes para puxar um motor na linha de produção, eu não posso ter cada um trabalhando no horário, concorda? Porque eu estou falando da força resultante vetorial, da força bruta dos 40 homens. Preciso todos eles trabalhando do mesmo jeito. Pergunta idiota que não quer calar. Alguém hoje puxa motor pelas correntes? Não. Por que porcaria você trabalha das 8 às 18? Isso é um lixo fordista. Sim. E além de tudo, as pessoas falam, mas sabe o que é presencial? Tem a questão da cultura. Mentira! A cultura não se dá pela presença física das pessoas. Se dá pelo código de comunicação que você tem e se dá pelo tipo de contratação que você tem. As empresas continuam contratando lá no LinkedIn, com a moldura dourada que o povo mente e coloca lá, quando eu deveria contratar por assessment de valores. Se eu estou contratando por assessment de valores, eu não tomo bolada nas costas. Sim. Tudo bem? Então a comunicação... Ou se tomar, você vai estar claro que você já sabia... Que você errou. Em Sim. algum lugar você errou, ou alguém desvirtuou. Ok. Você age sobre isso. Porque quando você tem corredor de propósitos, tu não leva bolada nas costas, não. Sim. Você tem, e pode estar a criatura aqui na praia, né, de Boa Viagem, pode estar na Indonésia, em Bali, pode estar na China, onde quiser. E eu ouço ainda líderes que às vezes, para fazer crítica, falam assim, esse negócio de trabalhar cada um na sua casa é muito esquisito, porque você sabe, olha, eu vou te contar, eu tenho um funcionário, peguei ele na praia. Eu falei, e daí? O que isso quer dizer para você? Isso. Nada. A não ser o fato que você gostaria de estar lá também. E não tá porque você não quer, porque eu poderia trabalhar de qualquer lugar. O que você tem a ver com a vida da pessoa? Eu tenho um projeto onde você tem uma parte importante nesse projeto. Aonde você vai fazer isso? Não me interessa, porque eu não estou num trabalho laboral, eu estou num trabalho intelectual. Então eu brinco e falo assim, às vezes, para chocar mesmo. Eu falo assim, olha, se a criatura tá lá, se ela for embora, se ela tá em Lisboa, se ela tá em Honolulu, se ela tá correndo pelada na Avenida Paulista ou tomando banho de cachoeira pelada em qualquer lugar do mundo, melhor para ela não azucrina. É você, a criatura que tá fora do esquema, não ele. Não ele, né? Não ele. Então você é um líder comando-controle horroroso de característica fordista. Eu ouvi isso durante a pandemia, Fábio. Não, mas não precisa ir muito longe. Outro dia eu conversei com um dono de uma agência de comunicação, ele estava inconformado com a história do home office, porque sabe o que ele dizia? Que a galera hoje, nas suas casas, podem fazer outros trabalhos paralelos. Eu falei, cara, mas você acha que o cara nunca fazia? Tudo bem que dentro do seu computador ali, ele tá... Mas olha que loucura, quer dizer, então assim, se eu tô na minha casa, essa é uma dor que é pouco falada, mas eu acho que acontece muito com empresários. Se eu tô na minha casa, eu não preciso trabalhar só para você, eu posso trabalhar para outros. Né? Essa é uma dor do cara. Claro que aí estão falando de maturidade, estão falando de uma maturidade das relações, aquilo que a gente combinou de entregar e tal. Mas você percebe que é um tal do microgerenciamento, né? Mas como assim? O cara tá trabalhando para 3, mas se ele não pode trabalhar, você acha que ele já não fazia isso antes de uma maneira diferenciada? Mas, de novo, né? É um modelo Ford, é um modelo de produção, modelo de controle, modelo de microgerenciamento, né? Isso é maluco, sabe por quê também, Fábio? Se você conseguir, se você pegar e explodir, não conseguir, mas se você explodir isso para outros cantos,
você vai ver que a forma com que a gente age com produção, eu tenho que tomar um cuidado louco, porque as empresas só trabalham na hipermonetização, não é isso? Então, hiperprodução para hiper, que todo mundo quer crescer de 10, 20, 30%, crescer. A hashtag fica a dica aqui, perigosíssimo, sabe por quê? Porque geração Z e Alpha estão fazendo o consumo cair. Porque elas começam a destruir o modelo pela visão do ser, não do ter. Elas não estão preocupadas em ter. Então a economia muda, porque a economia do compartilhamento, que está lá dentro da própria fluxonomia 4D, do conjunto de novas economias, o mundo é tão excessivo que o Fordismo criou que eu não preciso ter. Basta usar o que já tem. Perfeito. Se você tem 4 casas e eu não tenho nenhuma, tem excesso. E você vê que também a forma com que a geração Z se apresenta, a Alpha também se apresenta, tem, por um lado, uma consciência ambiental muito maior e uma consciência do desperdício infinitamente melhor do que a nossa. Sim. Porque se você passeia com uma criança de geração Alpha num shopping center e falou, uau, que tênis bonito, vou comprar para você. Não, eu já tenho 2. Não quero, já tenho 2, não quero. Na minha geração, eu gosto de tudo, eu vou comprando. Né? Isso, então, eu vou comprando. Por quê? Porque eu quero ter. A minha expressão de ser é equivalente ao que eu tenho. Bom, você é do tempo de comunicação, eu também. Você lembra daquela pesquisa que a gente fazia para psicográfico, que era ABA-ABPM. Você lembra dessa desgraça? Como é que é? ABA-ABPM. Era uma metodologia de fazer psicográfico, onde a gente fazia entrevista com um monte de gente, que era pesquisa quali, isso. Tá. E que tinha lá, bom, eu preciso conhecer o Fábio. Quem é o Fábio? Aonde você mora? Bom, teu CEP já dizia um pouco de você, né? Qual o tamanho da sua casa? Quantos quartos tem? Quantos filhos? Quantos aspirador de pó? Lembra disso? Quantas geladeiras, não é? Você consome o quê? Você consome iogurte? Você consome pão integral, de forno? Assiste o que na televisão? Quantas televisões tem na casa? Quantos rádios? Quantas empregadas? Quantas vezes viaja para o exterior? Isso era uma pesquisa para fazer psicográfico, para a gente poder fazer marketing. Meu Deus, hoje, se você for olhar, ninguém mais está se preocupando com isso. Ninguém quer mais morar num apartamento de 500 metros quadrados, Sim. Ninguém quer mais ter 5 empregadas. Provavelmente eu vou querer ter uma vida simples, com coisas muito simples. Então, a pandemia ensinou isso pra gente. Porque, na realidade, o que a gente viu no censo, no último censo? 10% de grandes cidades migraram para o interior. Tá dito, eu estou em busca de melhor felicidade. Perfeito. É o tempo, né? Zeitgeist, quer dizer, concordo totalmente contigo. O 6x1 está dizendo isso. Isso. O trabalho em casa, enfim, virtual está dizendo isso. Esse desapego à liderança está dizendo isso. Eu não sei se você acompanha, eu estou muito nas empresas junto ao RH, cada vez mais eu vejo assim, os RH, a gente não consegue mais contratar as pessoas, porque você está com um modelo antigo ainda. Aí outro dia teve um caso que eu achei interessante, que a moça do RH falou assim, não, nós fizemos tudo direitinho, fizemos tudo o processo. Aí a minha pergunta foi de uma maneira, eu sou mais... não tão... Você é um pouco mais ácido. Eu dizia assim, mas você fez bem pra quem? Pra você, como RH, ou pra ele? Claro, você tá fazendo pro seu formato. Você tá fazendo um formato fordiano lá, né? Antigo, enfim. Então assim, mas eu não tô entendendo porque a galera não quer trabalhar. Não vai trabalhar. Nesse formato não vai mesmo. Não vê valor. E tem uma outra coisa, não sei se você concorda, falando de trabalho, que essa coisa mais informal, da informalidade, ela foi também ganhando... Porque a diferença não é muito grande, né? Porque quando você tem um emprego, CLT e tal, com uma informalidade muito baixa, ainda você tem um esforço para chegar aqui. Isso. Hoje, as empresas cada vez mais, por N fatores, não é tão interessante. Tanto é que criaram o tal do CLT Premium, né? O que é o CLT Premium? Não sei se eu estou errado. É aquilo que a gente já tinha no passado, mas porque o CLT foi pagando o que é obrigatório pagar, certo? Então, a minha impressão que eu tenho é que esse CLT hoje ele não é tão diferente da informalidade. Concorda comigo? Concordo. E aí fala assim, eu vou ficar 8 horas trabalhando com esse piazza aqui me enchendo o saco todo dia? Concordo. Pra que não? Eu vou fazer tal trabalho. Isso.
Agora, se aqui fosse muito... Não tô dizendo que tem que ser sempre, mas se aqui fosse muito bom, eu me esforçaria para isso, não é? Claro que sim. E mesmo porque também as pessoas têm aspirações e já entenderam que elas não precisam muito para viver, Isso aí. que eu posso ter uma vida simples e que vai ser muito prazerosa. A pandemia ensinou que você crescer com o teu filho não tem nada mais precioso do que isso, porque eu não vi meu pai quando eu cresci, porque estava enterrado no trabalho. Muito provavelmente você também, que eu não sei, eu vejo você, me imagino como você sendo da geração X. Eu tô com 50 anos. X. É. X. Coladinha na Sim, minha sim. Baby Boomer. Sim. Também não viu seu pai com muita frequência. Não. Estava Meu pai o tempo inteiro. Né? Meu pai que é comerciante, nada. Nada. Não vimos. No meu caso específico, eu tenho isso muito claro. Eu tenho um filho, eu fui pai meio velho, né? Meu filho vai fazer 6 anos. Ok. Eu vivo totalmente ao contrário. Claro. Eu Porque não- você tende também a dar para o seu filho o que você não teve. Enfim. Como ato de contraposição. Sim. Automático. Claro. A pandemia, eu cansei de ver isso na pandemia por causa da maldição do online. Que a gente via coisas que não precisava ver. E você vê que chegava ao extremo. Uma vez eu fiquei tão chocado com uma aluna minha, porque, bom, todo mundo foi enfiado dentro de casa e o povo falava, Piazza, não tá dando. Eu moro num apartamento de 52 metros quadrados, né? E então você imagina, eu... 30 e poucos anos, não lembro exatamente o que ela falou, trabalho em casa, meu marido fazendo home office, eu fazendo home office, 2 crianças fazendo homeschooling, num apartamento de 52 metros. Eu falei, olha, se o inferno tem um CEP, o CEP do inferno é a sua casa, né? Porque você, então, descobriu o quê? Não, a casa da gente não tem as funcionalidades, isso bate no design, para viver, trabalhar e aprender. Ninguém conseguiu, até então, juntar essas 3 coisas. Do nada, viver, trabalhar e aprender virou uma coisa só. E um dia, numa sessão de uma empresa, todo mundo com aquela... sabe, medo de colocar a câmera aberta que vai mostrar a sua casa, e enfim. E ainda não tinha tudo desenvolvido para o mundo que a gente tem hoje, que eu podia colocar um blur atrás, então a casa desaparecia, botava a outra, né, Isso. atrás. E às vezes eu vejo, assim, todo mundo morando na mesma casa, né? Eu falo, o que é isso, uma república, né, de riponga, né? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque um dia, e essa pessoa me chocou muito, porque a menininha dela apareceu e eu vi um movimento, que eu falei, aí eu perguntei, eu falei, o que você está fazendo aí? Ela, ai, me perdoe, minha filha apareceu aqui. Eu falei, você está enfiando sua filha embaixo da mesa? Não é possível isso. Escuta, vamos fazer o seguinte, você está na sua casa, eu estou entrando na sua casa. O mundo virtual hoje é a realidade sem filtro. A tua filha apareceu, o gato apareceu, porque eu ouvia isso. Ai, desculpa, meu gato miou. Eu falei, sim, gatos miam. Tudo bem, eu iria tomar um susto se seu gato latisse. Isso. Então, haja com naturalidade. Primeiro, você está na sua casa. Segundo, você está no seu universo. Terceiro, sou eu que estou entrando aí. E ela fala, ai, sabe o que? Ela não dá sossego, eu não consigo trabalhar. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, sai. Vai brincar com a sua criança no quintal, desce com ela no jardim do prédio, vai brincar com ela, corre com ela, brinca com ela, pega os brinquedinhos. Quando ela dormir, você trabalha. Ah, mas isso é um outro horário, meu chefe controla. Então, mande ele a merda. Porque ele não tem que controlar isso. É isso aí. Então, vá viver. Vá viver. Então, a maldição do Fordismo, que coloca você à disposição das 8 às 18, é como se você tivesse que ser abduzido, igualzinho como é no filme do Pink Floyd. Você vira o quê? Another brick
in the wall. Se você se recusa a fazer parte de uma parede, você não tem valor, então. O grande problema de tudo isso é que o Zeitgeist, ele costura a ambição coletiva no inconsciente coletivo. Tá todo mundo muito cansado, Fábio. Muito cansado. Você sabe que, bem antes da pandemia, uma vez conversando com uma empresa que eu atendi, a moça conversou comigo, algo parecido com isso. Ela falou assim, eu não sei se, enfim, não me lembro qual era o país que a pessoa era, e ela achava bacana, porque ele já vivia esse tipo. Ele falava assim, ele ia para uma reunião, aí terminava a reunião, ele ia para casa comprar alguma coisa, aí voltava tal, porque ele vivia para aquela situação. Isso, há 10 anos atrás. E ela achava aquilo incrível, porque ele é muito efetivo, é claro, porque ele aproveitava os momentos dele e no meio do trabalho ele saía para fazer alguma coisa. Claro. Né? E aí é bem interessante, quer dizer, agora isso também está muito no nosso cérebro, né? Nossas limitações, por tudo que a gente foi colocado, né? Porque quantas pessoas até hoje dizem assim, eu não consigo trabalhar das 8, não consigo ficar essa coisa de trabalhar à noite. Se organiza para isso. Claro. Eu tenho um filho pequeno, hoje um pouco menos, mas tiveram momentos que eu combinei com a minha esposa e falei assim, ó, eu fico com ele de manhã, só que à noite eu preciso fazer as coisas. Mas quebra essa barreira dos 8 às 18, né? Com certeza. E mesmo porque, quando você fala do tal do 6 por 1, ele poderia ser qualquer coisa por qualquer coisa. Eu tenho uma alta produtividade de noite. Ninguém me liga, eu sou um cara mais noturno, de manhã eu sou um lixo, né? Porque eu só levanto, porque eu sei que levantar e acordar são 2 algoritmos não concomitantes. Então eu respeito o meu próprio ciclo biológico, mas eu não tenho problema nenhum de avançar. Então, se eu tenho que trabalhar muito, eu posso trabalhar uma noite inteira no silêncio, e eu rendo muito mais do que 2 dias ruins, eu vou trabalhar uma noite e vou folgar 2 dias. Isso aí. E ninguém tem nada a ver com isso. É isso. Agora uma pergunta. Você de comunicação, já trabalhou em comunicação, que nem você falou, você trabalhou em várias questões. Até fugindo um pouquinho, mas tentando fazer essa mesma conexão. Com esse novo movimento, com tudo isso acontecendo, Piazza, como é que é o que a gente espera, qual a habilidade de comunicação que eu tenho que ter, então? Eu como líder, vivendo isso, esses palestrantes, esses caras para quem você dá palestra, qual é essa habilidade de comunicação que eu tenho que ter? É mais empatia, é mais escuta, é entendimento, é compreensão? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque assim, você falou bem, você já tinha me falado isso lá atrás. A tecnologia veio para fazer coisas que o homem não deveria estar fazendo e abrir espaço, né? Então, qual é o meu papel, então, de comunicação, que eu digo de conversa, de diálogos? Qual é esse papel que espera? O meu filho, que hoje tem 6 anos, acabou de fazer 6 anos, quando ele tiver 20, o que vai se esperar da comunicação em termos de trabalho? O que você acha que vai ser? Aí, entrando para essa questão do futurismo aí. Olha, o que a gente tem visto, Fábio, é o seguinte, e isso assim, pegando o termômetro de um monte de lugares, né? As ambições que a gente tinha 30, 40 anos atrás, elas não estão mais presentes. Quando a gente fala que o mundo está cada dia mais complexo, o mundo está cada dia mais caótico, e além de tudo, eu tenho que passar uma caneta marca-texto nisso, porque o futuro emerge do caos, e eu preciso tomar muito cuidado com isso, eu preciso ter uma atenção danada, porque o caos não é uma balbúrdia louca que ninguém controla, isso é mentira. Caos é um sistema determinístico. Se eu tiver nos momentos iniciais dele, e eu compreender os movimentos iniciais, eu consigo de alguma maneira ter um domínio sobre ele, ok? Então, muita clareza sobre isso. Quanto mais caótico for o mundo, mais eu preciso da diversidade. Então, quando você fala de sistema de liderança, eu recomendo fortemente que as pessoas investiguem a liderança polímata. Porque ela vai lá no meio do caminho, ela vai pedir uma abertura violenta com um poder de análise crítica muito grande, com um poder de empatia que as pessoas desconhecem. Primeiro, o que as empresas fazem? Está até postado lá no meu Instagram, eu posto lá colocando isso, que também foi um fragmento de uma discussão assim. Para as pessoas tomarem um pouquinho de cuidado, porque diversidade não é só aquilo que as empresas estão fazendo. Elas falam de diversidade e inclusão, tentando incluir. Mas o mundo caótico me dá uma outra trilha, tá, Fábio? Porque o mundo caótico, ele exige a presença de todos. O futuro é plural.
ele não vai servir só para mim. Você vai ter um monte de gente coabitando o futuro. A diversidade serve exatamente para você entender esse ambiente de coabitação. Então, a diversidade não é inclusão. Eu estou pouco me lixando se você é preto, japonês, tem cabelo, não tem, se é gordo, magro. Não me interessa isso. Porque quanto mais caótico for o mundo, melhor a diversidade aportada dentro do modelo para eu poder ter pessoas que nasceram de pais diferentes, em eras diferentes, em lugares diferentes, que tiveram educação diferente, que têm, portanto, culturas diferentes, que enxergam o mundo de maneira completamente diferente, que venha compor o cenário da bagunça do mundo caótico do ponto de vista filosófico. A inteligência do futuro é conflito. 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 Confronto na pessoa. Conflito nas ideias. Então, se eu tenho um grande, cerco em cima da diversidade, onde eu posso ter as visões de mundo que me esclarecem o mundo caótico, eu consigo ser mais responsivo quando eu tenho essa diversidade de inputs. E é claro que isso tudo nasce do conflito, não nasce do confronto. As empresas, porque você está lá para fazer e todo mundo tem umas 10, 15, 20 pessoas com o mesmo job description. Como você está lá para fazer, então você tem a descrição do seu cargo, que é fazer. Então você é confundido pelo fazer com um monte de gente igual a você. As empresas falam de diversidade e elas não conseguem fazer diversidade porque elas têm 15, 20, 30, 40, 120 pessoas com o mesmo job description. Elas vão aportar a diversidade? Não. Elas podem fazer conflito? Não. Conflito está no pensar, não no fazer. E quando você divaga muito, já viu o que as empresas falam? É truqueiro, né? Porque na realidade o que ela fala, eu pago você para fazer, não para pensar. Isso. Não é isso? Então volta para produção e você não consegue abrir espaço. As empresas vão oxidando, elas vão patinando, elas não ouvem as contribuições porque elas agem com as pessoas como se elas fossem máquinas ruins. Então, quando eu projeto tudo isso para frente, a liderança polímata vai começar a trabalhar com pessoas, primeiro, em escala colaborativa global. Você vai trabalhar com um cara de cada área do planeta, porque isso faz parte, falei que a gente vai ter um projeto no Japão agora. Eu participo de projetos do mundo inteiro, colaborativamente. Inclusive pela visão antissistema. Tem gente sistema até o pescoço, tem gente antissistema. Por quê? A gente está livre para ouvir o zeitgeist, que as empresas não estão, não querem, refutam. E um dia, eu vou te contar um caso rapidinho aqui, um cliente, que era um workshop, e o presidente da empresa chegou assim lá pertinho sabe ali pertinho do coffee break? E eu tava ali, sozinho, porque eu gosto de ficar olhando. E ele perguntou assim, Piazza, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, todas que você quiser. E ele perguntou assim, eu não sei exatamente o que você faz. É igual a tua pergunta de início. Eu falei assim, tá vendo esse povo todo que tá aqui? Ele falou, claro, são meus funcionários. Eu falei, absoluto, eles não são seus funcionários. Eu trabalho intensamente para que eles peçam demissão e vão ser felizes. Ele falou, e eu tenho que pagar por isso? Eu falei, claro que sim, porque isso fundamentalmente é para você antes deles. Para de encher o saco dos teus funcionários. Ah, mas eu tenho resultado para entregar, eu tenho meta para entregar. Você pode fazer tudo isso, cara, de um jeito completamente diferente. É só você querer e é só você colocar fora do sistema, porque não estamos mais em eras fordistas, a gente não está mais em eras industriais. Aporta a tecnologia e você vai ver o que você pode ter de tempo para as pessoas pensarem teu próprio futuro. É tão curioso isso, sabe, Fábio? Agora, há pouco tempo, tive como empresa para um evento chamado Planejamento 2040. 2040, o que essa empresa está querendo pensar no futuro, não é? E eu usei uma frase que o Bezos usou agora há muito pouco tempo, e ele falou um troço que ficou todo mundo assim, o que esse cara está falando, né? Que ele falou assim, eu criei a Amazon.
eu fiz ela existir, mas eu sei que a Amazon vai falir. O meu trabalho é tão simplesmente postergar isso o que eu puder. Mas eu sei que ela vai morrer. Aí eu perguntei, vocês vão falir? Não, claro que não, você nem devia fazer essa pergunta. Falei, então, o que você, afinal de contas, está fazendo numa reunião chamada 2040? Exatamente. E se você não for falir, não tem por que você fazer essa reunião. Tem aqui 200 pessoas reunidas num troço que então não serve para nada. Então, por que você não pensa da forma com que as coisas são? Tudo que nasce, morre, inclusive os conceitos. O capitalismo foi muito bom à sua época, hoje ele está sendo coadjuvante da tristeza de todo mundo, porque o preço da hipermodernidade, que foi o subproduto do capitalismo tardio, está cobrando um preço alto demais. As pessoas querem ser felizes, Fábio. Tem algum crime nisso? Nada, pelo contrário. Você sabe que essa pergunta é interessante que você fez, que você comentou. Todas as empresas que eu vou fazer um trabalho, eu pergunto assim, né? Depois de um tempo de conversa o produto de vocês, eu não estou falando ativar, mas o produto de vocês, quais são os concorrentes, quais são os novos olhares? E tem empresa que não tem, impressionante, cara. E quando olha no máximo uma visão do concorrente da mesma questão. Se as montadoras começassem, não entendessem que o Uber é um concorrente dela, não foi? E aí eu me lembro que teve um caso de uma situação que quando eu fui fazer um trabalho numa empresa de aço, ela falou, não, aqui tranquilo, mundo no aço, pô, nunca mais vai mudar. Commodity, né? Mas mudou, né? Claro! Né? Alguns anos atrás, a montadora de carro combustão ia dizer que ia mudar. Não mudou. Então, assim, olhando um pouco, fazendo um pouco essa analogia da questão do que vai falir, é isso. Não é falir no sentido negativo. Não. É no sentido assim, o mundo vai acabar, vai ter novos olhares, vai ter novas construções, não é isso? Isso, você vai ficar obsoleto. Vai ficar obsoleto. É isso. Eles não conseguem imaginar. Eles pensam que eles estão lá para sempre. Mas sabe por que isso? Curtoprazismo patológico. Ele não olha na régua do tempo, ele fica reagindo que nem um músculo exposto, que nem um nervo exposto, trimestre a trimestre. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu estava conversando com minha esposa esses dias atrás. Eu estava vendo que tem um projeto novo das empresas de... como chama? De rodovias, né? Essas Sim, as concessionárias. Né? Tem um projeto que é assim, eles vão tirar as praças de pedágio, já tem até alguns lugares, e vai ter um portal. Isso. Você já deve ter visto isso. Já? Você passa pelo esse portal. E aí, eu até vi uma pesquisa recente, né? Que muito pouco de gente não paga. Porque primeiro que você vai ter lá você tem o seu tagzinho que você passa, mesmo que você não tiver o seu tagzinho, você vai passar e você vai ter um aplicativo que você vai pagar. E aí, eu comentando com ela, ela falou, engraçado. Então, quer dizer... A empresa hoje, o que tem o tag, vai quebrar, né? Claro que vai. Eu não tinha... Olha que interessante. Porque quando eu vi essa conversa, eu vi de uma empresa que é concessionária. Porque vai melhorar, inclusive, vai até diminuir funcionários, porque precisa ter aquele monte de funcionário lá. Mas, enfim. Mas ela falou, porque você tem o tag, você paga a mensalidade por um tag hoje, você tem e tal. Pra que eu não vou ter mais esse tag? Olha que interessante. Se você não olhar que esse negócio hoje, só pegando um exemplo, que esse negócio hoje está falido, né, nesse formato. Imagino eu que nessa mesma linha que você disse de falir, por que eu tô aqui em 2040? É pensar em coisas que eu vou fazer para mudar ou para talvez diminuir esse impacto, não é isso? Claro, sem dúvida alguma, porque na realidade eu tenho que pensar no dia que eu fali. Quando a gente brinca de fazer isso, Fábio, tem uma metodologia dos 3 horizontes, que é o que a gente chama do efeito Janus, né? Eu olho para trás e olho para frente, olho para trás e olho para frente. Tudo que nasce, morre. Então eu tenho uma linha que declina. Mas ao mesmo tempo que algo começa a declinar, outro está renascendo lá embaixo. As empresas não têm olho naquilo que renasce, elas ficam azedando na curva que vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente fala do horizonte 1, é o que cai. O horizonte 2 é o que emerge. E o horizonte 3 é justamente o antissistema que colapsa antes dele colapsar sozinho. Então eu preciso, gente, antissistema para conectar os dois pontos. É isso aí. Claro, porque antes de eu perder sustentabilidade em voo, eu mudo antes de eu ser arrastado pela enchente. Esse é o ponto. Muito bem. Estamos chegando aqui no final, mas eu queria só fazer eu lancei em 2023 um livro, Reflexões, Provocações e Dicas sobre Estatal Comunicação Interna.
Nós temos aqui um quadro. Vou trazer um pouco do seu olhar, porque tem uma reflexão que eu trago aqui, que é o seguinte, que tem a ver com a questão que você falou da liderança. Uma notícia boa ou ruim para a área de comunicação interna. A comunicação da sua empresa tem a cara do seu líder. Claro. Óbvio. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Normalmente é muito ruim. Então, a minha dica para você que trabalha com comunicação interna, que sabe bem do cenário, é importante entender que antes de você começar qualquer trabalho, antes de querer criar coisas novas, criar novos canais, novos formatos, novas linguagens, é entender como é que ele enxerga ou não a atividade de comunicação interna. Aqui estou fazendo a fotografia da comunicação interna. Porque, de novo, aqui eu não estou julgando o trabalho da comunicação, eu estou julgando a partir da posição ou da leitura desse líder. Obviamente que o ideal é a gente tivesse líderes cada vez mais conectados, mas não é sempre assim, né, como você falou. Então, é importante entender que, às vezes, a sua campanha não funciona, não é aderente, ela não desdobra, não porque a sua atividade de comunicação não foi bem feita, porque a sua liderança não entende isso, não valoriza isso, né? Tem líderes que eles são silenciosos, tem líderes que não querem afrontar, tem líderes... Eu tive um tempo atrás um projeto bem interessante nesse sentido de aprendizado, onde a primeira questão é assim, não, vamos fazer um all-hands, vamos colocar o presidente para falar dos objetivos, aquilo que teoricamente funciona. E eu sentia no primeiro momento que tinha uma resistência, sabe? 3 meses para lançar, quase 1 ano para sair o programa, eu falei, não é possível, porque o líder não quer low visibility total, não quer participação, tem lá os problemas dele, as características dele. E aí, então, assim, se você não entende isso, você fica batendo cabeça. Então, a comunicação dessa empresa tem, essa pode ser uma notícia boa ou ruim, a cara do seu líder, não é isso? Claro, porque isso é uma disparidade. Hoje a liderança ela requer uma presença física dos líderes muito grande. E também porque o líder do futuro que a gente fala, ele abraça vulnerabilidades. Perfeito. E a coisa mais difícil do mundo é você encontrar um líder que abraça vulnerabilidades. Porque normalmente a escalinha da regrinha é sempre assim. Se alguém ganhou, eu ganhei. Nós empatamos. E você perde sempre. Não é isso? Então, ter um líder desse tipo, que é o líder que não aparece, que só está lá para receber aplausos e louros, esse cara devia ter vergonha na cara e pedir demissão e ir embora, porque não tem o menor sentido. O líder que abraça vulnerabilidades trabalha em prol do caos. Perfeito. Né? Piazza, muito obrigado, viu? Imagina. Cara, fantástico. Eu ficaria com você aqui mais umas 3 horas, olha lá. Eu também. Porque é muito bom, muito conhecimento. Muito obrigado pela sua fala. Começamos 2025 em excelente nível aqui. Queria agradecer novamente a Prodigy, a 3 Uniformes e a Ana Merbach. Desejar para você 2025 muito especial. Espero te encontrar mais vezes aí nos palcos da vida, aí, nos eventos, nas conversas, no podcast. Muito obrigado. E lembrar você, novamente, você que curtiu aqui, que nos acompanha, se você puder compartilhar, curtir, comentar, mandar mensagens. Para encontrar você na rede social? Carlos Piazza, sou eu mesmo. Carlos Piazza, com essa barba elegante, sempre, inclusive com postagens bem bacanas, sempre estou te vendo lá. Muito legal. Muito obrigado novamente, viu? Obrigado a você, Fábio. E para você que acompanhou a gente, obrigado pela companhia. Feliz 25 para você também. Tem mais 1 ano para a gente fazer tudo certo. Grande abraço. Até o próximo capítulo.